Pai. Obrigada, Senhor maravilhoso, porque o Senhor é nosso Deus santo, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós e nos guia em cada palavra, intercede por nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir pelos caminhos do Senhor, por endireitar nossas veredas. Oh, nerebase queremos neraianda se canarabá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita em nós, nos tornando, Senhor, muito, muito mais. Isso que diz a tua palavra, que os últimos serão os primeiros. Tua palavra diz que não há homem maior do que João Batista, nascido de mulher. Mas aqueles que vieram depois, receberam o teu Santo Espírito, esses são os últimos que são os primeiros. Nós somos a tua casa, aleluia, Senhor. Oh, aleluias, aleluia, Deus, aleluia. aleluia. Oh, glória a Oh, nós Deus. entregamos essa reunião a ti, Senhor. Pedimos que o Senhor guie cada um que está aqui dentro, tanto a mim quanto a eles, cada palavra, cada sentimento, pensamento, nós repreendemos todo espírito que queira trazer má interpretação da tua palavra. Também repreendemos toda confusão mental, toda distração, toda forma que o diabo tente roubar a tua semente, seja agora impedida de se manifestar em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Amém, Pai. Glórias, 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 glórias. Deixa eu só responder o Gilson aqui. Pois é. Então, infelizmente, o problema deve ser lá, porque aqui tá normal para todo mundo, né? Então, beleza, vamos lá. O nosso. O nosso estudo. Bom, eu quero falar para vocês, não tem como a gente falar de tronos sem a gente falar primeiro da mentalidade judaica, na verdade, bíblica, né? Porque, na verdade, a gente não está seguindo o judaísmo, a gente está seguindo a Bíblia, enquanto ela diz sobre os tempos e estações, né? Onde que a Bíblia fala que começa o ano? Quem diz que é em janeiro? Quem diz que é em janeiro é a Grécia, que consagrou esse mês a Janos. Nós não somos gregos. Nós somos enxertados à videira, que é Yeshua. Yeshua é um bom judeu. E ele cumpriu todos os princípios bíblicos. Então, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia fala lá, ó, o ano civil judaico, gente, começa agora em setembro, dia 15, né? Onde tem a festa do Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah. Mas acontece que na Bíblia, quando o povo saiu, foi liberado do Egito, em Êxodos, ali que começou, biblicamente, a ser contado o tempo, né? O ano começou, passou a ser contado a partir dali, um ano novo, um tempo novo para o povo da Bíblia, o povo de Deus. Amém? Então, que isso resulta? Que nós temos dois ano novo. Por quê? Um é possível, né? Que é do povo de Israel, que começa em setembro, para eles lá é o início do ano. E o outro, tá aí o André, que é expert nesse assunto, não me deixa mentir, né, André? Hã? Quer falar a Obrigado, respeito? Flor. Quer falar disso?
Entenda um pouquinho, só um pouquinho, tá, Pode gente? falar, quer falar? Na verdade, tem 2 anos novos, como a apóstola está mencionando, né? Um é em Nissan, primeiro de Nissan, e o outro ano novo a gente está se aproximando, que é justamente nessa data que a apóstola falou. Um é um ano novo do povo de Israel, né? E o outro, apóstolo, me ajuda, é o ano novo que representa o calendário, né? O outro é depois que o povo foi liberto do Egito, né? Que teve o êxodo e passou a ser contado. Lá em Êxodos fala, né? Do início do ano. Então, a gente não está seguindo o Sim. calendário judaico, a gente está seguindo o calendário bíblico, mas a gente segue também o judaico. Por quê? Porque a gente consegue ter bênção nisso também, então por que não, né? Então, a gente pode, de 6 em 6 meses, tem um ano novo. Por quê? O dia também em Israel é contado, não são 24 horas, são 12 horas, né? Que é contado. Então, o calendário de Israel, o dia tem 12 horas. Mas aí só que como é 24 horas, né? Do dia e noite é contado a partir das 6 da tarde. Então, por quê? Porque são anos lunares, não solares, como Grécia, certo? É contado pela lua. Toda lua nova é uma virada de um mês. E existe a festa da lua nova, que não é nada de esoterismo, nem de bruxaria, como muita gente pensa. Muito pelo contrário, é apenas uma virada de um mês. São 4 luas para fazer um mês, certo? Assim como são 4 semanas para fazer um mês. Então, nós estamos na, nesse período muito profético, que eu já falei sobre isso, né? O mês de Elul, que é um tempo de fazer um caminho de volta. Aí, dia 15 tem o Rosh Hashanah, que a virada do ano civil, mas que também conta para nós, porque a partir dali começa o julgamento, né? Essas são as 3 festas mais importantes do ano, que Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, né? Sukkot, tabernáculos, essas Pessa. festas. Ah, E a Páscoa, Tem não é Pessa. não? Pessa também Pessa, é muito Páscoa. importante, mas é mais na outra parte do ano, né? Mas essas festas de Yom Kippur, por que que é considerado das mais importantes? Porque é onde vai sair o julgamento, as sentenças, que vão decidir quem vai viver, quem vai morrer, quem vai prosperar, quem vai falir, quem vai pagar ou quem vai receber. Tudo isso agora em Yom Kippur, é o dia da expiação. Tudo bem, a gente tem que se arrepender todos os dias, mas Deus estipulou um dia da expiação, do arrependimento. Esse é o dia do arrependimento. Tudo bem, a gente tem que primiciar todo dia, mas tem um dia do mês que é estipulado para primiciar, segundo a Bíblia. Entende? Tudo bem, a gente tem que. é, Tem tudo aquilo ali que fala nas festas, tem muita coisa ali que a gente tem que fazer todo dia, igual Sedacá. A gente tem que abençoar as pessoas todo dia. Mas esse mês é propício e é bíblico que seja. Pode falar. Então, apóstolo e pessoal, nesse período que representa 10 dias, que é o intervalo justamente entre Yom Kippur e Rosh Hashanah, são esses 10 dias que nós temos para nós literalmente revertermos tudo que conspirava contra nós. Que Deus, o Eterno, ele nos dá esse período de 10 dias para a gente intensificar, literalmente, nesses 10 dias, todo o decreto contrário que era contra nós. Então, a gente tem que aproveitar esse período, que a gente está justamente se aproximando. Tá? Exatamente, por isso que eu falo que são as 3 festas. Essa é a festa mais importante, na minha opinião, e na de alguns, por causa disso, porque é nesse período que vai definir o ano que vem, até se você vai chegar até a Pessa,
né? Então, a gente precisa, nesses 10 dias, esse mês todo, o rei está no campo ali, ó, esperando a gente, buscando a gente, para a gente buscar ele também, e se realinhar com ele, né? E é o mês inteiro, até Yom Kippur, é o tempo de tzedakah. Tzedakah é o quê? Abençoar as pessoas, fazer o bem, dar a ela oferta, ajudar, fazer justiça, pegar a criança que está precisando e ajudar, né? Pode falar, Glória. André. E tem outra questão. Essa Hum. questão de tzedakah é o quê? São, é uma justiça social que a gente faz para com os necessitados. E o que que isso acarreta? Isso acarreta, literalmente, que a gente seja livrado da morte, literalmente, porque toda vez que a gente faz tzedakah, se tinha algum decreto de morte contra nós, é revertido toda vez que a gente faz tzedakah. Então, é importante a gente, nesse período, todos os dias, fazer tzedakah. A gente sair, a gente vê algum necessitado, faz uma tzedakah, pode ser o valor que for. Não é o valor em si, é o ato. É o ato da gente ajudar o desfalecido, né? O necessitado. Fazer justiça é isso, não é chegar lá E, e pegar alguém que matou alguém e matar quem matou. Fazer e justiça Rosane, é ajudar quem está injustiçado. Oi? sim, isso é tão sério. E lá em Israel, os judeus, eles falam, né, eles ensinam a gente e falam da importância, né? Então, pelas ruas lá sempre tem, né? Principalmente no Shabat, sempre tem lá as pessoas que são necessitadas, né? E o judeu não passa sem tirar uma moeda e dar, sabe? Independente da época, eles sempre É, estão isso. praticando Isso é isso, um princípio, né? né? A Bíblia fala, dá a quem pedir. Mas nesse período aqui, Sedacá é um pouco diferente, tá? Sedacá não é dar uma esmola, é, é abençoar mesmo, é ver o que a pessoa está precisando e fazer o que é possível a você, o máximo que você puder, para tirar ela daquela situação. Tem várias formas de tzedakah. No mês de Elul, tzedakah significa isso. E alguns ainda dizem que é importante fazer tzedakah com quem cumpre princípios, não com qualquer pessoa. Entendeu? Hum. Isso Alguns faz toda a ensinam isso. diferença, né? Alguns ensinam isso. Não sei se é o que realmente é geral, né? Mas alguns ensinam isso. Bons mestres que eu estou tendo que ensinaram isso, tá? Aí, Uhum. o que acontece? Tem vários tipos de tzedakah, mas não é o tema de hoje, né? Mas o melhor tzedakah que existe é um que você pega, porque tem aquele que você ajuda que não sabe da sua existência. Tem aquele que você ajuda uma vez, ele continua tendo necessidade, ele sabe da sua existência e é uma bênção, glória a Deus por isso também. Mas tem aquele que você vai pegar para ajudar e vai ajudar até você ver aquela pessoa bem. Esse aí é o que traz realmente uma total mudança para sua vida, tá? Esse é o centro da cá. Pode falar. E Mas a maior só completar aqui. E nesse caso, de mês de Elul até o Yom Kippur, já é um pouco diferente. Pode falar, André. e a maior tzedakah para um judeu, qual que é? É ele empregar alguém, é ele dar trabalho profissional para alguém, ele empregar. Essa é a maior das tzedakahs que existem pro judeu. Amém, André. Então, pois e eu acredito que esse é o maior projeto social que existe em todo o planeta, né? Você gerar emprego para alguém, que ninguém gosta de viver de esmola, né? É. Pois é, mas vamos mudar de assunto que não é esse o tema, né? Então, dando uma leve introdução na cultura da o nosso Marco, que é um exemplo para a gente, não só porque é a Bíblia,
mas também porque a gente pode ver a prosperidade do povo judeu. Olha só, o povo vive no deserto, olha a produção que esse povo tem de alimentos. O Brasil foi lá no tempo do Bolsonaro para eles trazerem a tecnologia deles para cá. Imagina. Fora isso, assim, por que que o judeu cumpre princípio? Por que que o judeu é próspero? É só por causa disso, porque eles cumprem os princípios da Bíblia ao pé da letra. É lei no país deles. Você vê, Yom Kippur é feriado nacional, ninguém trabalha. Shabat, tudo lá é o país inteiro, não é só um povo daqui e dali que entende? É lei, não é só por causa da Bíblia, é por causa da Bíblia, né? Mas a Torá, é, a Bíblia lá é ensinada desde crianças. Crianças com 5 anos já sabem a Bíblia quase toda, né? Pode falar, Francesca. Eu não sei se já aconteceu com os outros aí, mas saiu aqui 4 vezes da reunião e travou 3 vezes. Eu perdi muita coisa. Meu Será que Deus! ou Não, é o meu não só o aconteceu, Zoom? Aqui não. tá tudo normal, ô Francesca, é a Eu sua também É o não, teu internet. não. sinal. Ah, meu Deus. É porque eu estou usando dados móveis. Eu tenho 2 chips, Ah, deve É o ser teu isso. sinal. Com certeza é mas isso. até que o chip da Vivo, tranquilo, de boa. Meu Deus, eu já perdi muita coisa. Mas está gravando, Francesca, está Ah, tá. gravando, tá? Que bom. Lembrei. Ai, que Então, bom. pois é. Então, o que que a gente estava falando? Sobre Tzedaká, né? E sobre a prosperidade dos judeus, que não é só porque eles cumprem princípios. Quais são os principais princípios que eles cumprem? Não é só a questão da Bíblia na questão de fazer tzedaká, as festas bíblicas, que são pontos fundamentais para a prosperidade, tá? Mas não é só isso. É também essa questão dos tronos. É questão deles entenderem o que cada mês traz consigo. Eles entendem que cada. Olha, já viu no Zodíaco? Vamos começar o estudo sobre tronos, que vocês vão entender o que que eu estou querendo dizer, tá? Da mesma forma que o diabo fez, pegou as constelações, né? Deus, Deus fez. A gente não vai enfatizar aqui nada de demoníaco, tá? Pelo contrário, assim como existem tronos malignos, antagônicos a Deus, também existem os tronos, né, que é o trono de Deus, existe os 24 anciãos, existe os príncipes, né, que estão lá no céu também, que são os serafins, querubins, todos esses são tronos, são reinos, né, que são autoridades, poder. Por exemplo, a gente não vai falar de hierarquia, porque, na verdade, os anjos eles são uma monarquia, né? E não quer dizer que um é maior que o outro, mas tem seus comandos. Assim como os principados malignos têm seus comandos, também tem os principados angelicais, que têm seus tronos e seus comandos, entende? Então, nós só precisamos saber quais são e saber utilizar disso, para a gente não ficar aí à mercê, entendeu? Então, vamos ler lá, em primeiro lugar, Salmos 45, 6, 7. Está todo mundo com a Bíblia aí? A minha Bíblia está longe. Vou falar igual Sim. na igreja. O crente que não anda com a Bíblia anda sem a espada. Eu gosto. Ai, 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 Jesus. 45. Mas o Senhor é bom. Aleluias. Eu vou ler É para para ler? vocês. Ah, Pode tá. ler para mim, então, Uba. Lê, por favor. Tá. Deixa eu abrir aqui.
Salmos 45, de 6 a 7, é isso? Isso. 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor. O teu trono para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus o ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Acabou. Amém. Está falando aqui, né? Teu Uhum. trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Mas a ênfase aqui nesse texto é o quê? O teu trono, ó Trono. Deus. Ele tem um Uhum. trono, né? Então, o trono principal é o dele. Nós não precisamos temer. Amém? Lá em Amém. Provérbios 25:2 vai falar: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, Uhum. Deus, ele é aquele que esconde as coisas dos que são, né? E revela aqueles pequeninos que não são como eu. Então, nós estamos aqui para receber de Deus essa revelação para que a gente possa estar usando, né? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quando Deus fala aqui, né, sinais, que ele coloca as estrelas como sinais no céu, é por quê? Porque eles comunicam algo, né? Eles são os sinais, certo? Você vê que os reis magos, né? Eles seguiam os sinais nos céus até chegar onde Jesus nasceu, e Yeshua nasceu. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, né? Deus criou principados e potestades. Porém, depois teve uma parte que caiu junto com Satanás, certo? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, do 15 ao 17. Mas no céu tem os astros. E os astros são usados por esses espíritos antagônicos, né? Assim como falou ali naquele texto que Deus criou os principados e as potestades para ele, porém, né, alguns deles caíram. E eles passaram a fazer o quê? Eles vieram do terceiro céu, na verdade, só que tem nome que a gente sabe, tem 7 céus, né? São 11, pelo que eu já estudei. Mas, assim, o que engloba tudo, resumindo em 3. O primeiro céu, que é o humano aqui, natural. O segundo, que é ali nos astros, ali, onde os demônios vivem no segundo céu. Depois tem o terceiro céu, que é chamado céu de Deus, né? E aí também fala, na Bíblia fala do céu dos céus, né? Então, existem muitos céus, mas nesse ali que tem os astros, os principados utilizam desses corpos celestes, que são os planetas, para viver e influenciar as pessoas na Terra. Entende? Por exemplo, a Lua. A Lua é um
luminar que Deus criou para nós, para servir para nós à noite. Porém, o que acontece? A rainha do céu, que influencia Jezabel, Lilith e Atena, que também tem outros comandos abaixo deles, eles usam a lua para influenciar a Terra. Eles usam a influência que esse astro tem para corromper a humanidade. Amém? Até aí vocês estão entendendo bem, né? Principados, né? A palavra grega é arche, primeiro a chegar, que estabelece a principalização, que é o padrão cultural de uma geografia. No caso, cada país tem um principado, cada país tem um anjo que rege sobre ele e tem um principado antagônico que também rege sobre ele. Entende? Potestades, exousia, são os que regem ou governam exercendo influência sobre pessoas, impondo sua vontade e suas ordens. Os dominadores, né, que são os cosmocrator, eles são toda uma cadeia de comando cósmico, né, que atuam nos planetas. Tem as forças espirituais da maldade, que estão nas regiões celestes, que é chamado de poneros, que é nível máximo de crueldade, né? E isso tudo aí envolve todos eles, principados, potestades, dominadores. Essas influências aí todas fluem em todos eles, tá? Agora, isso aqui é no céu. Na terra existe outro problema, que são os espíritos imundos, que são aqueles que são gerados através de humanos com demônios. A palavra demônio vem da palavra divindade, daemon, né? Então, eles não são nem uma divindade, ainda que demoníaca, e nem humanos. Eles são espíritos familiares que ainda não foram julgados, não tem julgamento para eles, e eles vivem na Terra. Eles também são chamados espíritos familiares, porque eles precisam viver dentro de uma família para estabelecer cadeias de pecado onde eles possam se alimentar. Por exemplo, principalmente de sangue branco, né? Que é o alimento deles principal, tá? Sangue em geral, mas principalmente o branco. Então, isso são as esferas demoníacas que a gente conhece dentro de 12 constelações, porque o infinito tem zilhões, né? O infinito do espaço são infinitas constelações, infinitas via-lácteas. Não tem como estudar todos os principados e tronos que existem. Porém, existem 12 que são os mais próximos da Terra, que são os que mais influenciam. E, antagonicamente a esses tronos, nós temos as 12 tribos, que são o que confronta esses tronos. Por isso, a importância total de estar vivendo a cultura bíblica, né? Dos costumes e o calendário, o tempo. Não é o tempo Kairos. Eu venho vendo muita gente ensinando que existe o Cronos e o Kairos. Não. Kairos é o filho de Cronos, tá? É o tempo Aion, que é o tempo de Deus. Amém? Amém. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Tá vendo o que está tudo interligado? Os sinais dos céus, que são os astros, né? E separação de dia e noite, ó. O céu tem o sol, dia,
lua, noite, para sinais, estações, para dias e anos, ou seja, totalmente relacionado ao tempo de Deus. Nós não vivemos o Cronos, que é contado no calendário gregoriano. Nós que somos de Yeshua, nós vivemos na eternidade. É o Aion, é o tempo da eternidade. Amém? Que é contado, nós somos os marcadores do tempo, que é contado pelas luas. A palavra usada aqui para sinais é a palavra hebraica Ot, OWTH, que justamente se refere a um sinal profético, né? Milagre ou presságio. Tá? Ou fazer aparecer aí quando o que Deus falou para Jó, ó, por acaso, né, você fez alguma coisa do que fala antes desse versículo, ou você é capaz de fazer aparecer os signos do zodíaco, estão na Bíblia, ó, gente. Em Jó 38, 32, os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu ordenanças dos céus, poderes, podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Olha aqui, ele está falando aqui, ó. Por acaso você sabe fazer isso, aquilo, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Né? Não. Eis que até a lua, ó, em Jó 25, 5, eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. O que isso está dizendo? Em Jó 25, 5, que os astros estão contaminados. Amém? Quem são os tronos? Os tronos são as constelações e as Pleiades. O que é uma constelação? É um grupo, né? Um grupo de estrela próximo uma das outras, né? Traçando uma linha imaginária entre elas, essa linha forma uma representação holográfica que muito inteligentemente o diabo usou para fazer formas de desenhos, assim como tem nas 12 tribos. Tá? Tudo que o diabo faz é cópia, né? Essas linhas formam uma representação holográfica. O formato remetia a algum objeto animal ou figura da mitologia grega. Você vê que a Grécia entrou, o espírito da Grécia, gente, muita gente pensa que é essa questão do orgulho, de querer saber mais que os outros, e é sim isso também, essa questão de achar que sabe mais que os outros, é puro espírito da Grécia, junto com o Leviatã, né? Mas é muito mais que isso. O espírito da Grécia faz a gente se afastar do Espírito Santo. Ele faz você ficar só com a letra, né? Ele faz e o espírito da Grécia, ele é totalmente antagônico a tudo de Deus. Olha aí, a mitologia grega, o que trouxe, ó, no céu, eles fizeram uma representação de hologramas, que são também copiando as 12 tribos e seus símbolos. Quem fez a ursa, o ouro e o sete estrelo e as recâmaras do sul? Jó 9:9. Deus perguntando para Jó. Pleiades são um aglomerado de estrelas menores, dentro ou próximo de uma constelação, tá? E elas emitem uma cor azul e podem ser vistas a olho nu, como no caso do sete estrelo, ou sete irmãs, né, que, de acordo com a mitologia grega, são filhas de Atlas e Pleione, daí que vem o nome Pleiades, tá? O nome Pleiades vem de Pleione, que significa filhos de Atlas e Pleione. Também mitologia grega.
Então, não é possível a gente contabilizar, né, a infinitude disso, porque são muitas constelações e muitas Pleiades. Mas Deus dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. O que que ele está falando aqui? Cada uma das estrelas, corpos celestes, né, tem seu esplendor e tem sua influência também sobre a Terra. Nós temos também nosso esplendor e nossa influência sobre a Terra. E ali existe, ele está falando corpos celestiais e corpos terrestres, mas todos estão interligados. Na verdade, quando você pensa assim, olha, mas então eu pego agora e faço uma renúncia sobre aquele principado que me influencia ali, que me influencia, e eu estou livre. Não, você não está livre, sabe por quê? Porque todo mês a Terra gira e passa por poços dimensionais. Esses poços dimensionais vão trazer a influência do principado que está influenciando em cada mês. Tá? Assim como tem cada mês uma tribo que tem emanações proféticas de bênção, de unção, de poder, de prosperidade, de tudo de melhor, e cada mês tem uma unção diferente, uma letra, que é um token, né? A letra referente àquele mês, na verdade, é um ser vivo, é um anjo, que é ativada na nossa vida, vai trazer aquela unção daquele mês. Porém, também tem o espírito antagônico a esse mês, a essa unção. E também tem o seu token, que é o símbolo lá daquele mês lá. Certo? Por isso é importante saber. Isso é uma coisa, gente, que eu vou falar para vocês. Se vocês levarem a sério isso que eu estou ensinando aqui e passarem a usar todos os meses, vocês vão ver o quanto a vida de vocês vai mudar, tá? Completamente. Sabe por quê? Cada mês que entra, você sabe qual é a unção que você vai ativar e qual é o espírito antagônico a ela. E aí você vai fazer uma pauta, não só fazer uma pauta, você vai fazer uma pauta, mas você vai ficar vigilante, sabendo que ele ataca naquela esfera, ele ataca naquelas áreas, que a gente vai ter que fazer outras e outras ministrações para falar de cada um, tá? Nós estamos gravando só a Elza aqui. Não sei por quê, Elza. Feche seu microfone, Elza, para ver se vem a minha cara aqui. Porque depois quem vai ver esse vídeo vai ficar vendo só seu rostinho aí fazendo assim, ó. Não vai ver eu falando. Ah, então não pode. Peraí. Pode? Eu falei, Pode, não né? pode, né? Pode Peraí, sim. fechou, pastora? Não, né? Deixa que Não, fecha. Pera um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Que eu vou tentar aqui que eu não sei. Peraí. eu tenho medo de fechar para você e depois eu não conseguir abrir de novo. Fecha, pastora. Consegue sim. Não, então tá, vou fechar aqui, fechei, tá, Elza? Ou então vou deixar assim todo mundo aparecendo, é melhor. Elza, pode ligar seu microfone. Então, vamos lá. Os poços dimensionais, isso fala de linhas lei, tá, gente? Fala de
lugares onde linhas-leis se cruzam. Não é lei de lei, não, é lei com Y no final. E eu vou trazer esse entendimento depois que eu explicar para vocês sobre tronos, tá? Porque eu tenho esse entendimento já. Essas linhas-leis, elas se encontram em alguns pontos da Terra, e esses pontos são poços dimensionais. Ali tem abertura até para o Hades. Dependendo do local que tem um cruzamento de linhas dessa, o estado inteiro se torna amaldiçoado por causa dessa abertura. Entende? Outro dia eu vi um profeta falando que Minas Gerais é um desses, né, André? Só que eu não tenho certeza, vou procurar saber por outros profetas. Eu nunca vou por um profeta só que fala. Eu vou por vários, sempre. Oi. Eu lembro que nessa live que a senhora viu também estava assistindo, me vem a memória com o número correto, ele tinha mencionado 17 pontos mundiais que são como se fossem meridianos, que são onde habitam as potestades que regem aquelas localidades. Sim. Esse apóstolo ele tinha falado Minas, tinha falado Rio de Janeiro, aquele local de Triângulo das Triângulo das Bermudas, Bermudas, acho que esse aí é as praxe. Triângulo irmãs das já Bermudas. devem ter escutado falar, que é um local que o Triângulo das Bermudas é um local que tem muito naufrágio e até desaparecimento de tripulações inteiras, e não só de navios, tem até de aviões que, por causa das vibrações que emitem de lá, esses aviões e navios, eles literalmente eles somem dos radares, humanamente Exato. falando. Ninguém consegue, humanamente falando, explicar o porquê, mas a gente sabe o porquê. Teve um avião que sumiu, que na verdade ele conseguiu voltar, só que no relógio dele ele tinha passado 1 hora tentando voltar, tentando chegar, só que ele gastou meia hora. Quando ele chegou lá e foi ver, contava como se ele tivesse gastado só meia hora, mas ele não chegou a ser raptado por esse lugar, ele só passou por muita luta ali para passar por ali. Tem muitas coisas que são de fato reais, né? Mas esse não é o tema de hoje, tá? Depois a gente vai trazer tudo isso para vocês, aos poucos a gente vai ensinando tudo isso. O importante é aprender a lidar com isso, né? Cada 30 dias, os poços dimensionais, eles aguardam, nesse caso aqui, o movimento da Terra, para eles influenciarem de novo. É por isso que você não pode achar que você, uma vez que você se arrependeu e cancelou tudo aquilo ali, e eu mais para frente vou falar sobre o nascimento, a influência do nascimento, igual aqui, ó. A influência sobre o seu nascimento é uma coisa muito séria. Quando você nasce, né? Porque isso parte de um sistema criado pela astrologia que é usado para prever o futuro e associar a personalidade das pessoas baseando-se na constelação ou nas constelações associadas às datas de nascimento. Esse sistema não é algo científico, mas faz parte de uma crença criada por povos antigos e perpetuada ao longo das gerações, como a Babilônia, que foi a Babilônia quem criou tudo isso, tá? Todo esse sistema foi a Babilônia que criou, cerca de 3.000 anos atrás. Aí a Bíblia vai falar lá em Deuteronômio 4:19, guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar perante eles, dês culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Está falando aqui para você não olhar para o céu e cultuar, que já está prevendo essa astrolatria do zodíaco. Mas o que acontece? Realmente tem essa influência sobre esses tronos malignos,
Eles passam a ter influência sobre o dia que você nasceu, sobre a sua concepção. Por quê? Por causa dessa astrolatria que foi criada. E eles passaram a influenciar a humanidade através dos planetas, dos astros, né? E aí, a data que você nasce, né, por causa da água, principalmente, onde você está ali no útero da mãe, o líquido amniótico, né? Aquelas águas são influenciadas, né? Alguém já se perguntou por que Deus instaurou essa questão de batizar nas águas? É para declarar diante de principados, potestades, mundo espiritual, né? Que você está nascendo de novo ali, na água, que é igual quando você estava no útero da sua mãe. Porém, não basta você renunciar a conexão com o trono referente à data que você nasceu, você também tem que introceder, você tem que retroceder 9 meses antes da data da sua concepção, que foi realmente quando você foi gerado. Então, você vai pegar a pauta que eu vou deixar e vai renunciar aos tronos da data do seu nascimento. Depois você vai contar. Se você é de 7 meses, você vai contar 7 meses. Se você é de 8 meses, você vai contar 8 meses. Se você é de 6 meses, acho que não tem de 6 meses, né? Se você é de 9 meses, você vai contar 9 meses. A data 9, o tempo que tem retrocedendo no tempo do seu nascimento. E vai ver qual é a data que deu. E aí você vai pegar outra pauta e vai renunciar àquele principado também, tá? Isso é importantíssimo, gente. Nessas pautas tem tanto a renúncia e a desconexão com esses principados, quanto a ativação da bênção sobre você referente à sua data de nascimento e a sua data de concepção, tá? Aí pronto, fiz isso, tá certo, acabou? Não, não é o suficiente. Isso é suficiente para muita coisa mesmo. Muita coisa de libertação não funciona porque não foi feito isso, tá? Tem muita coisa de libertação que se resolve só com isso. Mas, o que acontece? Como eu disse, a Terra gira e todo mês tem um principado que vai querer influenciar a sua vida. E você tem que saber qual é a influência desse principado que está regendo esse mês. Por exemplo, é Hermes, né? É o mesmo que Mercúrio. Qual é a influência dele? É preciso saber para você ficar vigiando. Por exemplo, esse mês, muita tentativa de roubo acontece na vida dos filhos de Deus. Você tem que orar sobre isso, vigiar sobre isso, e ainda agir contrário a isso, reivindicando. Não, Deus, ao invés desse principado trazer roubo para a minha vida, tentar roubar minha semente, trazer ladrões para roubar meus bens, eu não aceito isso, eu renuncio a ele. Faz toda a pauta, que eu vou botar lá no grupo de novo, tá? Que eu coloquei, mas não dei essa explicação antes. E você vai também reivindicar. Tá? E eu ainda reivindico as riquezas que estão nas mãos dos filhos das trevas para as minhas mãos, para as mãos dos filhos da luz. Eu reivindico as riquezas que são do Senhor, que estão em mãos erradas, e declaro que elas vêm para as minhas mãos. Porque a palavra diz que o ímpio junta para entregar nas mãos dos filhos de Deus. Tá? Então, Deus não criou as riquezas dele para eles criarem boates, para eles financiarem aborto, para eles financiarem guerras. Deus criou as riquezas deles para os filhos dele usufruírem. Então, nós precisamos reivindicar isso. Tá? Nós temos que romper com esses tronos e precisamos romper e também retomar os despojos, retomar o que eles roubaram de nós. Amém? Então, nesse mês, a Amém. influência de Hermes
É principalmente essa, mas tem mais. Eu vou depois passar para vocês sobre cada principado, a influência de cada um, tá? Tem que renunciar, né? Só um minutinho. Renunciar ao trono que cobre a data do portal do nascimento. Zodíaco ou do signo é o mesmo que. Olha, quando você fala assim, ó, eu sou do signo de tal. Eu sei que aqui tem gente madura que não vai ficar ligado em signo, né? Pelo amor de Deus, né? E mas mesmo assim tem gente que ainda tem essa prática de falar, eu sou do signo de tal. É a mesma coisa que você está falando, eu pertenço a esse principado. Se você já falou isso na sua vida, como eu creio que todo mundo já falou, quando alguém perguntou, é preciso renunciar a isso, pedir perdão por isso. Quando você mesmo, com a sua boca, declarou que você pertencia a tal principado. Amém? Amém ou não amém? Amém que pertencemos Amém. ao... Amém. Pertencemos ao Yeshua, né? E não é Então, só isso, né, apóstolo? Não é só Hã? isso, né, apóstolo? Não é só a pessoa não mencionar que ela pertence a tal signo, não é só isso. Se a pessoa ela não fala assim, mas se ela lê o horóscopo, é a mesma Ah, coisa. mas é o que eu estou falando, que eu acredito que aqui não tem ninguém maturo suficientemente para fazer isso, né? Eu acho que aqui só Não, eu tem gente. sei, mas eu Ah, digo, se a pessoa alega que ela não fala, mas contudo ela abre lá o segundo caderno lá do Globo, por exemplo, que tem aqui no Rio, e lê a sessão de horóscopo, ela está pelo falando amor a de mesma Deus. coisa, se Pelo ela amor de tivesse Deus, a pessoa que pura, faz isso, ela está muito imatura. André, pelo amor de Deus, eu não creio que aqui tem gente assim. Aqui não, dentro, não. pura, não é Ah, isso. não Estou aqui, falando mas, né, você fala no geral, aí você tem quem demais, lê né? e não fala é a mesma coisa, como se estivesse falando. É isso que eu É, estou com falando. certeza, com certeza. Mas, né, pelo amor de Deus, aqui nós somos pessoas maduras em Cristo, Yeshua, em Yeshua. Mas, assim, né, nós sabemos que tem muita gente ainda, infelizmente. Peraí. Ah, tá, a André colocou aqui, 17 camadas de Hades são esses pontos espalhados mundialmente. Mas isso aqui, então, não está falando das linhas-leis, né? Isso aqui é outro assunto. É, nós vamos. Tá, é interligado, né? Está referente também, mas é outro assunto. Mas vamos lá. É, os catálogos de estrelas da Babilônia entraram na astronomia grega no século IV antes de Cristo, via Eudoxo de Cenido. A Babilônia, no mundo helenístico, passou a ser tão identificada com a astrologia que a sabedoria caldeia babilônica tornou-se, entre os gregos romanos, o sinônimo de adivinhação através dos planetas e estrelas. A consulta a horóscopo apareceu pela primeira vez no Egito, de 350 a.C. a 30 a.C. O zodíaco da Dendera, em relevo, que é a data, o zodíaco de Dendera, né? Dandara, Dendera, é um relevo que data 50 a.C. É a primeira representação conhecida do zodíaco clássico de 12 signos. Mundo antediluviano com Acádia, Suméria, onde Caim e os grandes maiores gigantes tiveram seu apogeu com a ajuda dos Anunnakis,
sentinelas. Anunnaki significa sentinelas, sob o comando dos tronos. O que explica a construção das pirâmides, né? Isso tudo aí é o quê? São os Anunnakis, são os que eles eram incorporados por esses espíritos imundos, né? Que tiveram relações com as mulheres. A Babilônia e o Egito sob regência dos filhos dos anjos caídos. Estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Isaías 47, 13. Que Deus está falando para o povo, repreendendo, né? Como que eles operam? Os tronos, eles operam através de frequências. Sabe a importância de frequências? Frequências, gente, tem a ver com som. Cada frequência sonora vai te elevar a um estado. E cada frequência tem os seus habitantes. Se você vibra numa frequência alta, você vai estar acessível a coisas boas, bênçãos, anjos, tudo de bom. E se você vibrar numa frequência baixa, você está acessível, né, ao inframundo. Na verdade, a frequência, tudo tem um som, tudo tem um som. O céu tem um som, tudo tem um som, e tudo é criado a partir do som. A voz de Deus vibrou a primeira vez. Haja e ouve. Amém? E os tronos, eles operam através das frequências, forças, energias, ondas eletromagnéticas, influenciando a raça humana e afetando a alma. Essas frequências afetam diretamente o DNA da pessoa, que responde à frequência da onda, vibrando na intensidade da frequência que está sendo emitida. Entende? Vem uma frequência de um astro, de um trono, e o seu DNA responde vibrando na mesma frequência. Entende por que que você precisa aprender a se defender quanto a isso? De repente, seu DNA começa a vibrar numa frequência e tudo na sua vida começa a fluir errado, alterando temperamentos, personalidade e sensações na alma. Muda o seu emocional, muda tudo seu. Onde as energias humanas são drenadas para alimentar uma cadeia e um mundo cósmico, né? Esses poços dimensionais, eles se alimentam da nossa energia vital, com uma fome de energia e destruição. Também atuam na dinâmica geopolítica, na intenção de trazer de volta a tecnologia angelical do mundo interdiluviano, que na verdade era o povo caído, né? Que está sendo resgatado por meios científicos e daí pela inteligência artificial, na tentativa de gerar uma raça transhumana. Já criaram, né? O feto sem depender de o embrião sem depender de óvulo ou espermatozoide. Já existe, tá? Nessa tentativa de gerar uma raça transhumana com uma cadeia genética transformada, né? Ou seja, torcida, sem identidade e propósito, uma raça presa na cadeia da servidão. Tá? Se você não tem propósito, ouça bem o que eu estou falando, eu falei sobre isso hoje no grupo. Se você não tem propósito, ou sabe qual é o seu propósito, não está respondendo ao seu chamado, ao seu propósito, cuidado, porque se você não serve a Deus, você está fadado a ficar influenciável. Uma das proteções que a gente tem é a certeza da nossa identidade nele e responder ao seu chamado. E isso faz com que você vibre numa frequência que fica quase que inatingível
mas não fica inatingível. Se você não estiver cumprindo propósitos, cumprindo princípios, e fazendo essa questão de todo mês enfrentar o principado antagônico à tribo respectiva aquele mês que traz aquela unção de bênção para a sua vida. Você também está influenciável, né? Então, tem as casas zodiacais e as suas associações com os planetas, né? Para cada constelação, tem um planeta girando em sua órbita. Esse planeta é a manifestação natural do que a constelação oculta. Podemos chegar a considerar que o planeta é o trono, né? O planeta é o trono daquele principado, daquela constelação. A casa zodiacal de 21 de março a 20 de abril é Áries. O espírito planetário é Marte. O trono maligno é Áries, que é o símbolo do zodíaco, Áries, né? E assim por diante. Tem a casa zodiacal de Touro, o espírito planetário é Vênus. Aí tem que procurar, se você nasceu numa data dessas, tem que procurar saber qual a influência de Vênus, qual o principado que está em Vênus, né? O trono maligno é qual? É Afrodite. Isso é dia 21 de maio a 20 de junho, tá? No dia 21 de junho a 22 de julho é Câncer, né? Casa zodiacal de Câncer. Aí vai ser o quê? O espírito planetário, a Lua, né? E o trono maligno que rege através da Lua é Lilith. Lilith é terrível. Leão, tá lá, 23 de julho a 22 de agosto. Vou falar bem rapidamente sobre isso aqui, tá? Apolo, que é o trono maligno, nessa data, de 23 de julho a 22 de agosto. O espírito planetário é o Sol, planeta Mercúrio, no signo de Virgem. O trono maligno é Hermes, no caso, esse mês que a gente está, 23 de agosto a 22 de setembro. Estamos aqui, esse tempo agora é Hermes, que está tentando influenciar. Em Libra, tá? O planeta é Vênus, o principado, Têmis, o trono maligno é Têmis, dia 23 de setembro a 22 de outubro. Do dia 23 de outubro a 21 de novembro, Hades, planeta Plutão, signo de Escorpião. Do dia 22 de novembro a 21 de dezembro, Zeus, Júpiter, Sagitário. 22 de dezembro a 20 de janeiro, Moloque, Saturno, Capricórnio. 21 de janeiro a 18 de fevereiro, Febros, Urano, Aquário. 19 de fevereiro, 20 de março, Leviatã, Netuno, que é o planeta, signo de peixes. Esse engenho, né? Esse panorama revela a maior prisão que o homem pode entrar, que é o tempo, né? A gente tem eternidade versus cronos, que é o tempo. O mês espiritual, a tribo de Nissan, que começa lá de maio a abril, entre maio e abril, que é realmente o novo ano bíblico, tá? Ele começa ali, entre março e abril. Nissan. Ali tem a tribo de Judá. E aí você tem toda a unção que a tribo de Judá influencia na sua vida. Mas por que não tem influenciado? Porque você não tem conhecimento, que você não ora a respeito para ativar essa bênção, para ativar esse token, que é tipo uma chave, um código, né? Que é a letra que cada tribo, cada mês bíblico tem. Também
a pessoa está vivendo o calendário gregoriano e está sendo regido por ele, está vivendo maldições por causa disso, porque está sendo influenciado pelo espírito antagônico, que é o trono de Áries, que está em Marte, né? Assim por diante, como, né, Issacar, que é a tribo que está relacionada a abril e maio. Aí vem Touro, Astarte, né? Astarote. Astarte, Astarote é a mesma coisa. Tem também Zebulon, que é em Sivan. Aí, que é entre maio e junho. Aí vem Gêmeos e Atena antagonicamente. Entende? Você tem mês espiritual, que é Tamuz, que é a tribo é Ruben. Aí você tem que pesquisar. Eu vou trazer para vocês sobre cada tribo também, que a influência que cada tribo tem. Eu já trouxe esse mesmo mês de Elu, né? Aí, essa tribo vai tá entre junho e julho. Antagonicamente a essa unção que Rubem traz, vem também Lilith, no signo de Câncer. E assim por diante, né? Simeão, julho, agosto, Leão, Apolo, Elu, Gade, tribo de Gade, unção de Leão, unção de Corça, de rapidez de Corça. Entre agosto e setembro, Virgem, Mercúrio, né? Que é o mesmo que Hermes, tá? Efraim, Tisrei, que é o mês que vem bíblico. Entre setembro e outubro, Libra, né? Aí a Temis, Principado Temis. Manassés, entre outubro e novembro, é Escorpião, é Hades. Benjamim, Manassés é Heshvan, né? Quisleu, Benjamim, novembro, dezembro, meu caso onde eu nasci. Benjamim, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou de Yeshua, mas essa tribo me representa, Benjamim. E Júpiter não me representa, nem Sagitário. Tevet, que é Dan, dezembro e janeiro, Capricórnio. Saturno é o espírito antagônico. Shevat, Acer. Janeiro, fevereiro, Aquário, Urano. Adar, Naftali, a tribo, Naftali, fevereiro, março. Peixes, Leviatã, que é o principado. E aí, o que confronta esses tronos? Nas tribos, tem os seus estandartes. E cada estandarte tem um símbolo. Cada signo não tem um desenho de um símbolo. Tem o Capricórnio, que tem aquele carneiro, tem touro, tem o leão. Da mesma forma, as tribos também têm os seus estandartes com seus desenhos, que são os símbolos. Amém? É um ponto para cada um começar a procurar saber sobre a sua tribo, o que ela traz, o que ela representa. Eu vou ajudar vocês nisso, tá? Os portais insígnias. Essa palavra é usada em Números 2:2 para se referir a insígnias. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação. Se acamparão. Em cada mês podemos acessar a uma liberação para entrarmos em lugares dimensionais, experimentando uma dinâmica profética que nos envolve em sua blindagem. Sair das frequências dos tronos é acessar outra realidade totalmente diferente, que emana a potência do trono superior do eterno Deus sobre nós. Amém? Eu vou terminar por aqui, que eu acho que já foi bastante conteúdo, tá? Pode falar, quem quer perguntar, pode perguntar. Uai, mas não foi eu que desliguei o seu, não. Pode ligar aí. Não tá ligando, não? Eu desliguei só o da Elza.
Alguém me Tá me escuta? ouvindo? Eu tô Tá, ouvindo o André aí, ó. É no seu mesmo. tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Uba. Ah, então tá bom. Elza, pode ligar o seu microfone. Não tá conseguindo ligar, não? Hum. Tá bom, desculpa. Ah. Ô, Elza, liga o seu microfone. Francesca, liga o seu para ver. Oi. Aí, não é aqui não, é aí mesmo. Hum. Uai. Bom, as duas que querem falar, não tão... Pode falar, André. E só um adendo, né? Que cada vibração que a apóstola estava falando, ela também está diretamente ligada a um portal, né? Então, a gente tem que saber disso para nos movermos em vibrações altas. E quando a gente se move em vibrações altas, os portais que se abrem para nós são os portais dos céus. E quando a pessoa se move em vibrações baixas, são os outros portais que se abrem para a pessoa do inframundo. Foi isso que eu falei, velho. Ô, Essa mãe, me informação. explica uma coisa. Oi. Então, é assim, pelo que eu entendi. Então, a gente vai fazer mais essa renúncia, né? Que você explicou hoje, e Da sua... É, isso, todo mês, no início de cada mês bíblico, a isso. gente tem que estudar, anotar e colocar para saber qual é a influência, para aprender, vamos dizer assim, a caminhar, né, a favor, contra, né, essas potestades, esses tronos, a favor nosso, certo? Mas É eu te pergunto, importante estudar. Eu vou estar colocando também, mas é importante todo mundo estudar, né? Mas sim, eu mas eu vou. te pergunto, isso a gente vai fazer uma vez só no mês, ou então todo ano tem que fazer a mesma coisa? É todo Nos- ano, todo ano, todo mês, Meu todo mês. Jesus, sério, não... Isso aí é o eu segredo. renuncio, Isso aí é o acabou. segredo. É o segredo do sucesso. E é Isso. verdade. Se a pessoa ela conseguir declarar a pauta para um mês específico, se ela conseguir fazer isso todo dia, é melhor. É claro que se ela fizer É, uma vez por mês inteiro, já está ok. Mas se ela conseguir fazer essa pauta contra os tronos respectivos para cada mês, se a pessoa puder fazer isso diariamente, ela vai estar Todo fortalecendo. dia, ou então é como se fosse então um, uma oração, então. Cada é uma dia a oração. gente, É a uma gente vai oração. ser bombardeado, né, por Isso. essas influências, Não, então a gente tem mas que se precaver. isso, Uba, mas olha só. Lembrando aqui que o André estava falando de portais, tá? Cada Sim, hora é um portal. sim, E de 3 em 3 horas é outro portal. E cada sim. 24 horas é outro portal. Cada 12 Uhum, horas, aliás, cada 12 horas é outro portal. E cada 24 horas é outro portal. E cada semana é outro portal, contando pela lua. sim. São 4 luas no Cada mês. mês é outro E cada portal. mês é outro portal, cada estação Cada outro portal, ano cada ano outro portal. Então é por isso que a gente precisa estar ligado nessas datas, entendeu? E procurar saber as entendi, frequências que elas trazem, emanam sobre a nossa entendi, vida. Quando, entendi. após, quando a gente ora em cada portal, que é de 3 em 3 horas, e a gente declara na oração, a gente fecha os portais que são contrários a nós, eles são fechados. Mas tem esse horário específico de cada portal, que é de 3 em 3 horas.
Sim. Pois é, porque cada portal desses, os satanistas usam bem isso, né? Eles levantam portais malignos nesses portais. Né? São 8 diferentes horários de portais. São Oi? 8 portais. São 8 horários diferentes de portais todo dia que a gente tem. São Sim. meia-noite, 3 horas, 13. isso aí eles já sabem. 3 horas, Aham. 6 horas, nove Sim, sim, horas, meio-dia, todo mundo aqui já sabe disso. sim. Mas esses portais, essas questões que o André também estava falando, da orar a pauta, porque é importante os portais, porque nós vamos estar entrando em tribunais celestiais, ainda que inconscientemente, ainda que você está ali pensando que você não está agora entrando numa corte, criando ali uma audiência com os tribunais celestiais. Quando você faz essas pautas, você está entrando nesses tribunais. E esses Aham. tribunais funcionam muito melhor nessas questões Nesses horários. dos Aham. portais, tá? Sempre que você for fazer uma pauta dessa, é importante que você escolha um portal, tá? Certo. O melhor Tá. portal, na minha opinião, e pelos estudos que eu faço, é o de 3 da 3 da manhã. manhã ou de 6 da manhã, tá? Aham. Entre 5 e 6 da manhã, para orar também, independente de cortes celestiais, é o tempo que abre um portal que não se abre nos outros horários, tá? Esse Tá. período de 5 a 6 da manhã é muito importante também. Para entrar em lugares celestiais, Você em, já deu já em ministração sobre. camadas. Já? Já deu sobre Tribunal Celestial? Não, né? Não, ainda Ah, não, porque tá. ainda vou, acho que eu já dei alguma coisa, né? Não estou lembrada. Ó, eu, pelo menos, só tenho escutado assim, você fala por alto, mas ter dado um estudo como adentra, como Então, se pronto, faz, Deu. eu vamos A não. senhora fazer. deu. A Dei? senhora deu estudo. Deu. Dei. Tá Aham. Deu onde? No onde é que tem? YouTube? No Então YouTube. passa, Aham. então posta pra gente, irmã Você passa para Francesca. nós lá, Francesca? Não estou muito lembrada, não. Eu não me Mas lembro, Ah, sinceramente, não me lembro. eu quero dar para vocês a influência de cada tribo e de cada trono, tá? Para vocês Uhum. guardarem e saber bem sabido. E todo mês vocês saberem se defender contra isso. Isso vai fazer toda a diferença na vida de todos vocês, tá? Ok. Fora isso, tem muitas formas de usar esse conhecimento também. Por quê? Por exemplo, meu marido não, tá? O meu, tá? E nem vou dar ele como exemplo, porque eu não quero dar semente, matéria-prima para o cão. Tá Isso aí. repreendido em nome de Yeshua HaMashiach. Mas vamos supor que uma pessoa tem um marido problemático, que ele ainda nem se converteu, nem nada. O que você vai fazer? Você vai saber a data de nascimento dele, você vai orar desligando ele, você pode fazer isso por identificação, você pode chamar ele e falar com ele, vamos fazer essa oração aqui. Se ele não quiser, não aceitar de jeito nenhum, aí você faz por identificação, ou você faz como uma ministra do Senhor, um ministro, né? No caso de marido é ministra, né? Do Senhor, falando, né? Eu desconecto esse principado da vida dele e eu ativo Uhum. essas bênçãos, porque nessas pautas que eu vou deixar lá no grupo de novo, eu já deixei várias vezes, eu acho, mínimo 2. Eu vou deixar de novo lá, todas elas. Quando vocês forem orar todo mês, ignora a parte que fala do meu nascimento, né? Eu até estou pensando em tirar do texto isso e colocar só no título, porque fica mais fácil de achar, e na hora de ler para tirar a conexão com esses tronos vai ficar mais fácil. Eu vou fazer isso, tá? Aí, Tá. vou fazer isso hoje ainda e coloco para vocês lá, tá bom? E Ou aí, seja, a isso gente dá pode para orar você por qualquer, por qualquer qualquer pessoa que a pessoa. gente. Tá, eu posso orar pelo, por exemplo, a minha família em específico. Vou pegar cada um e vou fazer esse levantamento e orar
pedindo ao Senhor para tirar toda a influência para que ela possa. Exatamente. Tá bom, tá ótimo. Porque Vou te cobrar, hein? tudo bem, Vou por te... mais que. Não, eu vou fazer hoje ainda, tá? Pode ter Tá. certeza. Por mais que a pessoa não vai estar fazendo essa pauta todo mês, a não ser que você Uhum, faça por ela, né? sim. Mas por mais que ela. Se a pessoa tem. Igual, teve processo de libertação. Quando eu estava na MCM, o Bispo Nilson me escalou para fazer a libertação do pessoal, que tinha muita gente, tinha poucos ministros, né? E na sala lá, eu tive muito discernimento, né? Teve um cara lá, cara, que até hoje eu fico assim, porque Deus me deu uma visão, eu vi o cara estuprando uma criança, sabe? Aquilo me deixou louca. Eu vou te falar, a gente tem que ser muito frio, né? Porque a vontade era de espancar o camarada, mas aí eu fui contra a minha vontade, né? E só falei com ele, ele teve que assumir, porque ele não tinha como negar, mas ele não tinha colocado isso na pauta de arrependimento dele. Como é que uma pessoa vai fazer libertação e não, Sim. né? E Uhum. não faz, e não coloca isso? Como assim? Então o cara não queria ser liberto nada, né? Será que tudo bem? É uma coisa que estava difícil para ele confessar, né? Assim, em público, mas Uhum. se quer libertação, tem que estar disposto a confessar, né? Que é o primeiro Uhum. passo. O primeiro passo é confessar e se arrepender. Mas nisso aí, nesse período aí, por que eu comecei a falar disso? Agora eu tenho que lembrar, tá vendo? É, essa questão de desligar do principado. Aí tinha uma mulher Uhum. lá que ela já era pastora, bispa, né? Tinha igreja grande, tudo mais, e tinha uns processos que tinha que fazer com ela que ela não conseguia ser liberta, ninguém conseguia libertar ela. Ninguém conseguia libertar aquela mulher. Ela tinha passado por todo mundo. Aí, quando ela foi liberta nessa questão do nascimento, foi que mudou a vida Uhum. dela completamente. É. É muito sério isso, sabe? Uhum. Porque você não acredita que esse esquema aí de zodíaco que fica tentando influenciar a sua vida é maligno, mas se você for olhar bem, realmente tem um fundamentozinho, porque influencia mesmo, negativamente. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Ir lá e desconectar isso, renunciar a isso, acabar com isso. E aí ativar o que realmente Deus criou para influenciar a nossa vida. Foi cada tribo lá de Israel e a sua unção. A unção que Isaac deu, né? Isaac não, eu troco os nomes dos patriarcas, tudo. Foi Isaac mesmo, né? Abraão, Abraão, não, não foi Abraão, não. patriarca Abraão. Foi Jacó, né? Foi Jacó. Foi Jacó que teve, foi Israel, na verdade, depois de ser transformado em Israel. Então, você vê, né? O Senhor programou que essa unção essa bênção que Jacó deu para cada filho dele que virou uma tribo, fosse também gerar influência na nossa vida durante cada Uhum. mês, referente a elas. E o diabo pegou isso, copiou e fez os principados caídos junto com ele, influenciar através das constelações dos astros. Uhum. Sim. Você vê que a Lua Apóstolo, levanta todos os líquidos, né? Você vê como que os agora, astros influenciam a gente. Na Lua cheia, as marés não se movimentam. uhum. Nós somos Sim. 70% água. Já viu a influência de Lilith? Já viu na Uhum. Lua cheia como sai um monte de gente louco pela rua, acontece a maior parte das brigas, a maior parte dos acidentes por Uhum. causa da Lua cheia? Pois é, tudo isso aí. A gente pode ir Ai, contra Jesus. tudo isso. Oi? Não é mole. Pois é. O que você ia falar, Fabiano?
Eu ia perguntar se você tem que renunciar só no mês do seu aniversário ou todos os meses. Todos os meses. E o seu aniversário, você pega ele e renuncia também. E também antecede, retrocede 9 meses. Se você nasceu de 9 meses, você retrocede 9 meses atrás, que foi quando você foi fecundada, quando você foi gerada fisicamente. E faz essa pauta também, tá? Mas isso é uma vez só ou todos os meses Não, também? essa aí, para a questão do nascimento, é uma vez só. Você que sabe, se você sentir que precisa de novo, você faz de novo. Agora, a questão é que todo mês vai voltar um principado a influenciar, e a gente precisa romper com ele e ativar a unção daquele mês. A gente ativa com várias coisas, tá? Por exemplo, a gente, quando dá primícia, na mudança de mês, a gente está plantando, semeando, levantando um altar diante de Deus para que aquela unção daquele próximo mês venha fluir sobre a vida da gente. Isso é uma das coisas. Tem a oração de ativação de cada mês, de cada unção. Entende? Primícia é o que mais te faz prosperar. É o que Deus estipulou realmente para prosperar. A questão do dízimo é para santificar o seu dinheiro, para ele não ser roubado. Mas para frutificar é a primícia. Entendeu? Eu Amém, meu gostaria povo? de conseguir. Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, digamos que eu tenho 7 irmãos. Aí eu posso pegar, por exemplo, todo mês, eu chego lá e falo, Senhor, em nome de Yeshua, eu desconecto Carlos, Nilson, Silas, Celso, Helenice, Radassa. Posso fazer, ou eu tenho que fazer por cada um? Posso fazer por Bom, atacado? eu acredito que Deus não trata ninguém por atacado, né? Mas tudo é pela fé. Se você É crê, porque principalmente, por exemplo, agora até que eu estou tendo tempo, né? Estou tranquila dentro de casa. Daqui a um tempo eu vou começar a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você não tem tempo para ficar de um por um, lendo toda a pauta e de um por um. E isso sem falar dos filhos, né? Que eu estou falando dos irmãos e os filhos deles. eu Entendeu? É acredito assim, ó, Edenil, eu acredito que quando você tem fé, né, os sinais acompanharão aos que creem, né? Mas, exato. sim, no meu caso, eu assim, admiro, porque tem gente, não é todo mundo que paga um preço assim por todos os seus familiares, não, entendeu? Todos os seus irmãos, seus filhos, sobrinhos, parentes e tal. Você Eu ponho imagina? todo. Pois é. Quando eu vou orar, Então, eu ponho mas se nome eu por for nome. fazer isso, eu, por exemplo, tenho 12 irmãos, né? Uhum, Fora os sobrinhos. Eu vou viver minha vida só para orar por eles, né? Porque não é vai ter outra verdade, coisa para justo. fazer, Então, por isso é entende? bom a gente fazer Então, de eu atacado, né? acredito que Deus conhece todas as coisas e eu acredito que Ele recebe, mas eu acredito também que você tem que tirar um tempo assim específico, falar o nome de cada um e pensar em cada um e falar, Senhor, eu estou apresentando cada um deles, ó, esse aqui, eu estou Uhum. apresentando esse aqui também, Senhor, eu vou orar intercessoriamente e eu peço que o Senhor receba a minha oração por identificação de fulano de tal, ele isso. Mas assim, não fala assim, no atacadão, fulano, 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 entendeu? Assim parece que não, Entendi, entendi. entendeu? Aham, certo, aham. Pois é. Amém? Amém. Glória a Deus, Amém. então. Um Glória a abraço, Deus. Sérgio. Amém, obrigada. Viu? Outro Oi, abraço para você. Sérgio! Gente, tem alguém que está ali sempre com a gente, mas ele nunca aparece.
Da família, o Sérgio. Um abraço. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite para todos. Todo mundo queria perguntar só isso mesmo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, depois que a gente lê que vai vir as dúvidas. Verdade. É. Por Depois que lê, enquanto, depois que depois que lê a as gente lê, pautas, é, depois que vai ler as pautas, eu já pus lá, com- vocês não leram ainda, né? Eu vou colocar de novo, tá? Eu mandei para Eu já você. li. não. Aqueles que você mandou dos signos, É, aquelas ali mesmo. aquilo já. São aquelas pautas que tem que Mas fazer só li todo também a mês. minha, não li tudo, né? Só li do meu mês, claro. Pois é, a cada mês eu vou pegar e vou pôr no título para ficar mais fácil de vocês acharem, para não ter que procurar, e tem que abrir, olhar cada uma para ver qual que é a data, entendeu? Então, eu vou para facilitar. E aí você já sabe que é o nascimento daquela data ali. Aí não precisa ter lá Aham, no texto. Eu vou fazer isso agora, tá bom? Então, tá fiquem bom. com Deus. Boa noite. Amém. Espero Boa ter noite. ajudado. Boa noite. Forte Glória a abraço. Deus. Tchau, Tchau. irmão. Amém. Deus Tchau, abençoe. tchau. Shabbat Tchau, Deus shalom para André. vocês, hein? Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Quer falar alguma coisa, André? Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.